Olá, pessoal, bom dia, boa tarde. Meu nome é Valdemir de Oliveira, eu sou representante da Target Justice para o Brasil, o Ambassador para o Brasil. Eu gostaria de introduzir um assunto hoje que é de extrema importância para todos, para vítimas e não vítimas de um experimento sem consentimento que está acontecendo. É um problema muito sério. Eu vou explicar para vocês o esquema básico do que acontece e, a partir daí, a gente evolui para os próximos podcasts numa coisa mais elaborada, tá bem? Eu vou começar compartilhando a minha tela aqui. Deixa eu só ver compartilhamento de tela. Vamos lá. Aqui está. Muito bem. O que acontece? Deixa eu só produzir do início. Muito bem. Aqui, vocês podem ver nessa primeira tela, né, o nome da Target Justice. Eu já vou explicar já o que significa Target Justice. E o objetivo meu é ajudar os brasileiros que são vítimas desse programa, que eu vou explicar em minutos, a lidarem com o assunto e também difundir o trabalho da Target Justice no Brasil. Então vamos lá. Parte 1, minhas credenciais. Eu vou falar um pouquinho nas minhas credenciais, quem eu sou. Depois eu vou falar da Target Justice e dos meus objetivos como embaixador da Target Justice no Brasil. Na parte 2, eu vou falar do programa Target Indivíduo, que é o programa a que me refiro, o que é, quais são as suas origens, como funciona, quem está por trás e quais seus objetivos e onde estão as evidências. E na parte 3 eu conto a minha história pessoal, como eu fui colocado nesse programa e quais as evidências que eu tenho, que eu coletei ao longo do tempo. Bom, minhas credenciais. Me chamo, como eu disse, Valdemir de Oliveira, eu sou brasileiro, tenho 52 anos de idade, sou divorciado, sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Francisco, sou pós-graduado em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing na Vila Mariana, em São Paulo, tenho um MBA pela Alliance Manchester Business School, Universidade de Manchester, do Reino Unido, e tenho um doutorado, um PhD em Marketing pela Alliance Manchester Business School, Universidade de Manchester, Reino Unido. Mais recente, eu fiz um curso de introdução à filosofia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Eu falo idiomas assim, português, espanhol, inglês e francês. E trabalhei como consultor para o Banco HSBC, o antigo Banco HSBC do Brasil. Hoje ele foi comprado pelo Bradesco, né? Fui consultor muito tempo lá. Trabalhei como Account Executive Manager para o Instituto de Pesquisas Mercadológicas Ipsos Brasil, uma empresa francesa que tem filial no Brasil. E atualmente eu trabalho como consultor de marketing. Eu incluo aí o trabalho voluntário que eu faço como embaixador no Brasil para a organização norte-americana, a ONG norte-americana Target Justice. Muito bem. Target Justice. Quem é a Target Justice? Trata-se de uma organização não governamental sediada nos Estados Unidos, cujo presidente é o senhor Richard Lighthouse, formado em engenharia e ex-funcionário da NASA, e que já escreveu mais de 100 livros. A Target Justice está processando o FBI, a polícia dos Estados Unidos, por causa do programa Target Indivíduo. O processo iniciou-se em 13 de janeiro de 2023 e está atualmente na segunda instância. O valor pedido pelos autores do processo é de 1,3 bilhão de dólares para 18 vítimas americanas. Este é o primeiro de vários processos que estão por vir. A Target Justice acaba de conquistar a marca de 10 mil filiados e é a maior organização para target indivíduos no mundo. Parte 1. Meus objetivos como embaixador da Target Justice no Brasil.
realizar podcasts regularmente para divulgar a causa dos target indivíduos, traduzir as mais de 140 páginas de informação do website Target Justice para a sua versão em português, facilitando assim o acesso de brasileiros às informações que podem ajudá-los a se conscientizar de que consiste o programa e como sobreviver a ele. Trocar experiências com outras associações brasileiras que lutam pela causa das vítimas do programa Target Indivíduo, conscientizar o público em geral e outras classes de profissionais, como psicólogos, psiquiatras, advogados, juízes, etc., da existência desse programa e de seus riscos para a sociedade. Ajudar a criar uma força nacional para criar legislação que preveja a defesa dos direitos neuronais contra crimes psicotrônicos no Brasil, nos moldes da legislação chilena. Já vou explicar o que é crime psicotrônico. Formar uma base de informação para que as vítimas possam consultar e ter referências, assim como evidências da existência desse programa. Desta forma, elas poderão eventualmente influenciar advogados, juízes ou mesmo legisladores para processar, através de suas ações individuais ou mesmo coletivas, os criminosos em instituições nacionais por trás desse programa, podendo assim pleitear devida indenização pelos danos causados. Parte 2. Programa Target Indivíduo. Afinal, o que é Programa Target Indivíduo? O programa Target Indivíduo consiste num experimento militar americano que foi posteriormente estendido a várias nações aliadas para o teste de desenvolvimento de tecnologia avançada em pessoas ao redor do mundo. Estas pessoas são vítimas inocentes que foram colocadas no programa sem seu próprio consentimento e são denominadas target indivíduos ou indivíduos-alvo. A origem desse programa é um programa anterior da CIA, o Serviço Secreto Americano, chamado MK-Ultra, que vem do alemão Mind Control. Estima-se que atualmente existam cerca de 6 milhões de target indivíduos no mundo. A fonte Target Justice, eu vou deixar um link depois para vocês da fonte Target Justice no final. A principal característica desse programa é utilizar armas de energia direta que são emitidas via satélite, torre de celulares ou radares contra o indivíduo, causando-lhes danos físicos e psicológicos irreversíveis. É a chamada Síndrome de Havana. Cerca de 60% das vítimas ouvem vozes intracranianas continuamente, são torturadas dia e noite por estas vozes por décadas, às vezes. Estas vozes são chamadas de V2K, que em português em inglês seria Voice to Skull, português voz para o crânio. E trata-se de uma tecnologia de transmissão de micro-ondas patenteada pelos americanos há várias décadas. O outro aspecto importante é o monitoramento cerebral através do Remote Neuromonitoring, ou RNM, outra tecnologia patenteada pelos americanos, que é capaz de decifrar os pensamentos remotamente e convertê-los em sinais digitais através de interface com o computador. Depois desses links, patentes e etc., vocês vão encontrar no site da Target Justice no final da apresentação. A junção do RNM e do V2K permite com que se possa acessar o pensamento humano remotamente e responder a esses pensamentos instantaneamente, influenciando as vítimas em suas ações ou mesmo torturando-as para determinados fins. A tortura contínua é uma das facetas do programa Target Indivíduo, que tem como objetivo de longo prazo identificar os fatores mais eficazes do ponto de vista militar que possam levar a vítima a sucumbir a determinados comportamentos autodestrutivos, como vícios em droga, tabagismo, alcoolismo, nutrição de pobre qualidade, isolamento social, depressão, empobrecimento financeiro e até mesmo suicídio. Para que os pensamentos sejam remotamente decodificados e as vozes sejam transmitidas ao indivíduo com sucesso,
continuamente, utiliza-se um programa de inteligência artificial desenvolvido pela DARPA, Agência de Estudos Militares Norte-Americanos. O nome do programa é TAMI, Time Awareness Machine Intelligence. É possível treinar esse programa para responder de forma automática aos inputs da vítima, ou seja, o que a vítima está falando ou pensando, sejam eles através de fala ou pensamento, como eu disse. O objetivo é desenvolver um sistema de inteligência artificial autônomo que se atualize conforme o contexto. Por trás desse sistema estão os handlers, que são as pessoas, e programadores, que são indivíduos que trabalham no treinamento do chatbot, ou dessa inteligência artificial. O objetivo deles é aumentar a eficácia preditiva do modelo e diminuir os erros. A base do algoritmo usado pelo chatbot baseia-se na teoria dos jogos hiperbólica, que tem suas origens da teoria dos jogos de John Nash, onde dois jogadores, agem estrategicamente de forma a influenciar um ao outro. A base desse jogo é a assimetria de informação, onde um jogador não sabe ao certo qual ação que o outro irá adotar. Então, o que acontece? Você responde à voz que você está ouvindo e, inevitavelmente, a voz joga uma outra frase para te influenciar. Isso não tem fim. Por mais que você tente uma estratégia para responder, a voz vai vir com outra estratégia em cima. Por isso que se chama teoria dos jogos. E muita gente se engaja nesse comportamento de ficar revoltado, xingar o que está ouvindo, falar de volta, ou mesmo é influenciado em termos de comportamento. E não adianta. A melhor coisa a se fazer é evitar, é não responder, não se engajar. Essa é a melhor situação para você sair desse domínio mental que eles estão implementando em você. A parte 2 do programa, do Target Indivíduo, continua. Além das características já mencionadas, há também uma importante vertente que é o gangstalking. O que é o gangstalking? O gangstalking consiste na ação local de indivíduos que são contratados para assediar a vítima quando a mesma frequenta lugares públicos. Você saiu de casa, você corre o risco, se você for vítima, se você for um target indivíduo, de ter que enfrentar os gangstalkers. Esse assédio se dá de forma variada, utilizando-se de gestos, risadas altas com o objetivo de chamar sua atenção, fazendo comentários sobre a vida privada do indivíduo. Eles também usam camisetas com slogans que façam o indivíduo imediatamente reconhecer a mensagem ou símbolos, etc. A origem do gangstalking vem da antiga Alemanha Oriental, onde dissidentes do comunismo eram seguidos e isolados, perseguidos, na verdade, melhor dizendo. Imagina o efeito que o gangstalking causa no indivíduo que está ouvindo vozes constantemente e, de repente, se vê cercado por pessoas que reforçam o que ele ouve, através de sinais e comentários propositadamente utilizados em sincronia com as transmissões remotas. Então, ele já está ouvindo as vozes há muito tempo, ele vai para um lugar público, e aí ele vê indivíduos comentando sobre ele, usando camisetas para provocá-lo com símbolos que ele reconheça. Então, o indivíduo pensa que todo mundo está seguindo ele. Imediatamente, a vítima pensa que está cercada por pessoas estranhas e que todo mundo está contra ela, e conclui que ela é ultimamente a fonte das vozes. Pensa que as pessoas, os vizinhos, quem está próximo, são as fontes das vozes. Este é o objetivo do gangstalking, fazer a vítima pensar que ela ouve, o que ela ouve é local e não remoto. Porém, os criminosos não usam o gangstalking com tanta frequência como as vítimas pensam, mesmo as vítimas mais informadas, pois é um processo que exige uma logística, tem custos excessivos e é muito mais arriscado para os criminosos. O gangstalking é normalmente utilizado no início. Outra razão pela qual o gangstalking não é necessário o tempo todo é a existência de uma tecnologia chamada ventriloquismo.
que foi explicada pelo whistleblower Robert Duncan. O que é o ventriloquismo? O ventriloquismo é uma operação em que o handler decodifica através do RNM os sinais mentais auditivos que chegam até o terminal remoto dele. Ele então identifica e isola digitalmente qualquer sinal do ambiente em que a vítima está. Ele praticamente tem acesso ao que você está ouvindo remotamente. O próximo passo é isolar o som, identificar pelo RNM, pelo Remote Monitoring, como, por exemplo, a voz de uma pessoa que está próxima, e aí eles clonam a voz da pessoa. O chatbot Tami é capaz de clonar qualquer som em segundos, utilizando algoritmos de inteligência artificial. Daí o sinal é transmitido via V2K, a voz para o crânio, de volta para o áudio córtex do indivíduo, ultrapassando a cóclea e o ouvido. Ele é uma mensagem que bate no áudio córtex, no crânio. Eu vou entrar em detalhes de como isso originou, quais são as pesquisas nos anos 60, 50, que deram início a essa tecnologia nos próximos podcasts. Por enquanto, é só um resumo do que acontece. Então, ele altera a frequência da linguagem que fica na parte frontal do cérebro. A mágica se dá em manter o sinal auditivo original referente à localização espacial e timbre, que fica na parte de trás, o tom de voz que a vítima ouviu naturalmente via seus ouvidos, da pessoa que está próxima a ela. Então, eles mantêm o que o ouvido capta em relação ao comentário de uma pessoa, mas eles mudam o conteúdo do que a pessoa está ouvindo. Então, a pessoa pensa que a pessoa que está do lado dela está falando dela. E não é verdade. Isso é o ventriloquismo. Desta forma, o indivíduo alvo, que é o target indivíduo, ouve o tom de voz e é capaz de identificar de onde está vindo o som, ou seja, da pessoa próxima a ele. Mas o conteúdo do que ele ouve foi modificado de acordo com o propósito dos handlers, que são os criminosos. Por isso, o indivíduo-alvo pensa que a pessoa ao lado dele está falando dele, ou mesmo que está cercado por stalkers. Mas, na verdade, trata-se apenas de uma manipulação auditiva. E é por isso que esses criminosos não precisam usar os stalkers o tempo todo. Eles têm a habilidade de simular a conversação de pessoas ao seu redor, dando a impressão que as pessoas que estão próximas a você, você que é target de vida, você que é vítima, dando a impressão que essas pessoas estão falando de você. Entendeu? Nos próximos podcasts, eu explicarei em detalhes cada uma das características mencionadas na apresentação de hoje, assim como vou apresentar patentes, artigos de onde surgiram. Por ora, acredito que seja suficiente para você que é target indivíduo, ou mesmo um amigo ou familiar, refletir sobre a experiência que está passando. Não se trata de espíritos, ETs ou qualquer coisa nesse sentido. É pura ciência. Antes de ir para a terceira parte do vídeo, eu gostaria de ressaltar que nem todos que ouvem voz são target indivíduos. Muitos sofrem, de fato, do que os psiquiatras chamam de esquizofrenia, uma doença mental. Nos próximos podcasts, eu vou explicar como reconhecer a diferença entre pessoas que ouvem vozes e são esquizofrênicas e pessoas que ouvem vozes e são target indivíduos, são vítimas de um experimento militar internacional, sem consentimento. Agora vamos para a terceira parte da apresentação, onde você ficará sabendo como e por que fui colocado nesse programa e quais são as minhas evidências. Então, gostaria de salientar que eu sou target indivíduo e vocês vão entender agora como isso aconteceu. Parte 3. Como fui colocado no programa de target indivíduos? Bom, eu morava na Inglaterra. Em dezembro de 2009, no início do meu curso de doutorado na Universidade Inglesa de Manchester, eu assinei uma lista que me foi passada para pessoas que falavam árabe se reunissem. Então, essa lista estava rodando entre os alunos
Eu pensei em tratar, o brasileiro sempre pensa que tem um churrasco, uma organização de algum evento social. O que eu fiz? Eu assinei essa lista, uma listagem de pessoas que falam árabe. E eu não tenho nada a ver com a cultura. Tenho amigos árabes, mas eu não sei falar árabe. Não, não tenho assim uma ligação forte com a cultura árabe. Mas eu assinei a lista pensando que era uma coisa, um churrasco, alguma coisa nesse sentido. O que aconteceu? Um tempo depois, no dia 27 de dezembro de 2009, minha ex-esposa e eu estávamos no aeroporto Heathrow, Terminal 5, Terminal 5, lá de Londres, vindo de Stuttgart, na Alemanha. Eu fui visitar um amigo na Alemanha, estava voltando, e aí eu estava no saguão do aeroporto, na volta de Stuttgart. Um homem de estatura média e origem indiana, usando um turbante, passou em frente a mim várias vezes, sempre olhando para mim. Eu percebi aquilo, ele passava, olhava para mim, passava de novo, olhava para mim. Eu falei, pô, esse cara tá com alguma coisa estranha. Eu percebi que ele começou a me seguir desde o saguão do aeroporto até o portão de embarque para Manchester. Ele então sentou-se ao meu lado, e enquanto uma mulher que estava uniformizada abordou minha ex-esposa, e começou a fazer inúmeras perguntas sobre nós, de onde éramos, o que estávamos fazendo lá, etc. O homem indiano então ele chegou até o comissário do voo, apresentou um papel, alguma coisa estava escrita no papel, o comissário olhou para mim, acenou positivamente para ele e deixou ele entrar. Então, ele pegou o mesmo voo que nós. Bom, quem tem acesso a esse tipo de coisa no aeroporto, eu suspeito que é um policial à paisana, algum funcionário do aeroporto. Então, se ele for de fato um policial à paisana, estava investigando alguém no aeroporto ou as pessoas, ele só poderia ser um policial da Scotland Yard, porque a Scotland Yard é designada para vigiar o aeroporto, o Heathrow Airport de Londres. Então, mais especificamente, a Divisão de Operações Especiais SO-15, que lida contra terrorismo. Só para ilustrar, 2 dias antes de eu chegar no aeroporto, no dia de Natal, houve uma tentativa de atentado terrorista em um voo de Amsterdã para Detroit, de forma que o MI5, que é o serviço secreto inglês, decretou naqueles dias ameaça iminente de ataque terrorista no país. Então, se você estava em algum aeroporto, você correria o risco de ser vigiado, né? Ainda mais você que não tem cidadania inglesa, é estrangeiro lá. Bom, o tempo passou. Aí, em fevereiro de 2010, alguns meses depois, eu estava estudando, já estava no doutorado, eu ouvi vozes pela primeira vez. Assim, eu estava sozinho em casa e ouvi uma voz na minha cabeça. Eu percebi claramente, mas não dei muita atenção. Em maio, eu notei que comecei a ser seguido nas ruas por algumas pessoas. Também, ao voltar para casa, luzes acesas em diversos cômodos e videocassete ligado. Eu nunca faço isso, eu presto muita atenção, sempre desligo as luzes. Eu comecei a notar esse padrão de acontecimento. Parece que eles queriam que eu soubesse que eles estavam atrás de mim. Mas quem eram eles? Quem eram essas pessoas? Bom, vamos lá. Em algum momento, no primeiro semestre de 2010, eu recebi um link de um website em minha caixa postal de e-mail. E eu comecei a receber esse spam todos os dias. Um dia, inadvertidamente, eu cliquei nesse link e uma das fotos, que era de uma mulher normal, adulta, de repente abriu-se na tela do meu computador e apareceu uma foto de crianças nuas, várias crianças nuas com idade aproximadamente entre 7 e 10 anos de idade.
Eu fiquei desesperado e com muita raiva e tentei fechar tudo. Meu computador travou. E eu pensei, o que está acontecendo? Eu não entendi, eu não fiz ligação ao fato. E eu tinha o quê? 40 anos de idade? Eu nunca tinha passado por uma experiência como essa. Alguém mandou um link para mim com o objetivo de me incriminar. Não muito tempo depois daquilo, eu comecei a ouvir comentários maldosos sobre mim, fazendo referência às fotos. Eu pensei se tratar de vizinhos tentando aprontar alguma comigo, pois naquele momento eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Período de vigilância contínua. Entre 2011 e 2014, eu comecei a ouvir muitas vozes o tempo todo, em todos os lugares. A principal frase que me falava é que eu era pedófilo. Então, eles se referiam àquela foto. Interessante que as vozes que eu ouvia se referiam à foto. Como eles sabiam disso? Aí a minha psiquiatra falou, você está com sensação de culpa e está se culpando e as vozes te atacam, né? Bom, eu fiquei muito nervoso com aquilo, tive que interromper meu curso de doutorado várias vezes, apesar do médico da Universidade Inglesa não querer me autorizar a ter uma suspensão do meu curso, porque ele achava que eu estava normal. Cognitivamente falando, meu processo de comportamento normal. Mas em agosto de 2011 eu decidi voltar para o Brasil e procurar uma psiquiatra. Eu fui seguido por várias pessoas no voo entre Inglaterra e Brasil naquele período e fui seriamente assediado. Estas pessoas falavam coisas relacionadas a mim que eram muito pessoais. Um exemplo claro foi no voo de 2013, onde uma discussão começou no meio do voo entre um grupo de brasileiros e outro de ingleses. E eles estavam todos sentados próximos a mim. Foi quando uma senhora veio da frente do avião e abordou uma outra brasileira sentada 2 poltronas na minha frente e disse o seguinte: este cara é inocente, vamos parar a operação. Isso eu ouvi claramente. Aí um inglês que estava do lado da brasileira disse: aqui não é hora para discutir isso. E voltou-se para a brasileira e disse: você vai continuar nisto, não vai? E a brasileira que estava sentada ao lado dele disse: vou sim, sim, vou. Bom, em 2014, eu reclamava para minha esposa muito sobre o que estava acontecendo. Ela não aguentava mais me ver nessa situação de constante ansiedade, pânico. Eu ouvi reclamar o tempo todo para ela das vozes. O que aconteceu? Ela pediu o divórcio. Isso há 3 meses antes da apresentação final da minha tese para a bancada do doutorado. Eu estava arrasado e perdido. Em 2015 até 2017, eu finalmente obtive meu doutorado em 2015, apesar das vozes constantes na minha cabeça. Foi nesse período que decidi ficar definitivamente no Brasil. Eu achava que eram os vizinhos da Inglaterra que estavam fazendo isso comigo. Em 2016, as vozes mudaram de inglês para o português. Imagina um cara esquizofrênico, a voz fala com ele 6 anos em inglês e depois passa a falar em português assim que ele muda do país. Uma coincidência incrível, não é? Bom, isso aconteceu em 2016. Nunca mais ouvi nada em inglês e só ouvi em português. Bom, entre 2015 e 2017 foi o pior período. Eu comecei a considerar suicídio, acreditem ou não. As vozes não paravam nunca e me xingavam o tempo todo, dia e noite. Minha psiquiatra ordenou hospitalização. Eu fui para o hospital com os meus irmãos, mas quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas estavam pior do que eu. Eu me recusei a ficar, eu achei que não era um bom ambiente. Bom, período de 2018 a 2023 até o período atual. Durante esse período, eu me deparei com o termo gangstalking na internet e comecei a fazer assim buscas incessantes para entender o que estava acontecendo. Eu obtive um grande progresso desde então, entendendo tudo que envolve o programa de target de indivíduos no Brasil e no mundo. O que era, quem estava por trás,
qual é o objetivo deles, e descobri muito também sobre a tecnologia envolvida. Eu percebi que não... Eu sempre soube que eu não estava doente, eu sabia reconhecer que aquelas vozes na minha cabeça eram externas, mas a minha psiquiatra, minha psicóloga não acreditava, minha esposa, minha família, ninguém acreditava. Mas aí eu dediquei o dobro do tempo estudando o fenômeno referente aos target indivíduos que o tempo que eu dediquei ao doutorado. Então, eu dediquei pelo menos umas 20.000 horas estudando esse assunto. E faz cerca de 5 anos que eu não tive mais episódios de irritação, desespero ou ataques de pânico, pois eu entendi claramente do que se tratava. À medida que eu percebi que aquele som na minha cabeça era um som de micro-ondas embutido remotamente, seja através de via satélite, radar ou telefonia, torres de celular, eu percebi que alguém estava tentando me atrapalhar a minha vida, né? E aí eu comecei a entender melhor isso e percebi que não eram pessoas estranhas na rua que estavam querendo me atacar do nada, que todo mundo estava falando mal de mim. Não era isso. Apesar que os criminosos queriam que eu pensasse dessa forma. Ironicamente, quando eu comecei a relaxar 5 anos atrás, as vozes aumentaram em intensidade. Não é um paradoxo? Se você está doente e as vozes aumentam, se você se irrita, as vozes devem aumentar a intensidade. Mas se você relaxa, tecnicamente as vozes devem diminuir. Você está mais calmo, relaxado? Não, comigo foi o contrário. À medida que eu relaxei, eles aumentaram a intensidade dos ataques neuronais. E com o objetivo de vão me deixar no estado anterior, um estado de depressão, pânico, onde eu não pensava claramente, né? E aqui eu vou mostrar para vocês algumas evidências que eu obtive ao longo do tempo. Veja só, Manual de Operações Psicológicas do Exército Brasileiro. Olhando isso, a gente começa a identificar, no caso do Brasil, quem são as pessoas que estão por trás disso. Esse manual é um manual feito, que é a terceira edição, 1999. Tecnicamente, ele é feito pelo Batalhão de Operações Psicológicas de Goiânia com o objetivo de ajudar os operadores a desenvolver campanhas de propaganda contra o exército inimigo, certo? Esse é a explicação inicial para a existência desse manual. Porém, quando você vai lá no capítulo das táticas usadas pelo Exército, o que eu comecei a observar? Uma semelhança incrível entre as táticas que estavam escritas no manual e o que eu estava ouvindo. Eu vou te dar um exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, essa técnica aqui, ó, técnica usada na propaganda, generalidades. Um exemplo de generalidades é quando o que eu ouço, por exemplo, todo mundo na Inglaterra odeia ele. É uma coisa que eu ouvia muito isso. Isso é uma técnica de generalizar, falar que todo mundo está no mesmo barco. Uma outra técnica que eles usam muito, generalizações brilhantes. Olha como é linda a vida que ele leva. Então, aqui eles estavam me atacando menos e tentando me persuadir a me manter engajado através de elogios. E eu, por muito tempo, continuei engajado com eles, achando que eu estava dominando eles. E aqui eles, claramente, eles falam uma frase como essa. Essa é um tipo de frase de generalização brilhante. Uma outra frase, uma outra técnica, simplificação. Por exemplo, todo mundo de olho nele. Ou para com tudo agora, para com toda a operação agora. Ouvi muito isso por muito tempo. Depois que eu percebi que era uma técnica isso, era uma técnica de simplificação, para não ter que explicar, resume-se tudo através de uma frase simples e dá a entender o que se quer dizer. Uma outra técnica do Manual do Exército, quadro familiar, refere-se a pessoas
conhecidos da vítima. Uau, o irmão dele não gosta dele. Ah, a mãe dele tem Alzheimer. Eu ouvi isso inúmeras vezes, inúmeras vezes. E tem mais, vamos lá. Aqui uma outra técnica, adesão à maioria. Aqui, eles tentaram me induzir a culpa do que eu estava ouvindo à minha vizinha. E disseram que ela tinha um website falando de todas as maldades que eu fiz. E que eu tinha um website também, e que aqui eles falam assim, todo mundo está olhando para o site da vizinha, ninguém está olhando para o site dele. Então, o que é a técnica de adesão à maioria? É achar que você está isolado, que a maioria está do lado contrário a você. Esse site nunca existiu, a vizinha não tem culpa, não tem nada a ver. Quem está por trás, estava por trás disso pode ter uma ligação com aqueles eventos iniciais de 2010. Mas eu levei 7 anos para descobrir essas relações. Um outro exemplo, aqueles testemunhos, eles usam o nome de alguém famoso, por exemplo, Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro vai fechar o caso. Para eu pensar que tem alguém super importante analisando o meu caso, me vigiando, me espionando. Outra coisa, eu mandei, na época que eu estava muito nervoso pedindo ajuda, eu mandei twitters para tudo quanto é presidente, até para o Papa eu mandei Twitter. Olha aqui o que eles falaram. O presidente Biden está falando com o Papa nesse momento sobre o caso dele. Então, isso é uma técnica de testemunho lá no manual, claramente explicado, onde eles recorrem ao nome de pessoas famosas para dar peso à ameaça do que você está passando. Aí você se torna... Você pensa que pessoas de muito poder estão contra você. Né? Imagina o efeito que isso tem na sua cabeça. Outras técnicas do manual. Incitação. Aqui tem várias, eu não vou ter tempo de mostrar todas, mas eu vou dar mais alguns exemplos. Incitação. Uma coisa que eles falaram muito para mim no ano passado, e olha que eu estou há 13 anos ouvindo essas vozes. Ah, os Estados Unidos vão assumir o caso. O que dá a entender? Eu achei que eu estava dominando, ganhando deles, e eles me manipularam pensando que estavam perdendo. É aí que vem a técnica da teoria dos jogos. Eles manipulam você para você cair na argumentação das vozes. Aí eles vêm e recorrem a um cara de peso, a uma entidade de peso, no caso dos Estados Unidos, que são os originadores dessa história toda, né, desse programa Target Indivíduo, foi desenhado nos Estados Unidos. O diretor do programa Target Indivíduo foi o vice-presidente do Bush, o Dick Cheney. Ele é o diretor atual do Target Indivíduo e as evidências estão lá no site da Target Justice, que eu vou deixar no final. Outra técnica, repetição. Tem certeza que ele não é pedófilo? Eu os vi isso inúmeras vezes. Quer dizer, eles não têm nada contra você, mas eles precisam do seu engajamento para testar a inteligência artificial. Porque ninguém vai se voluntariar para esse tipo de coisa. Então, eles vivem falando esse tipo de coisa para você estar constantemente preocupado e lutando, se defendendo. A sua vida perde funcionalidades. E eles fazem isso durante o dia e durante a noite. Você não dorme direito, porque eles te acordam no meio da madrugada para testar esse tipo de reação sua. Cilada, uma noite elogiando, então eles passam uma noite inteira te elogiando. Começa às 6 da tarde, nossa, esse cara é muito inteligente, nossa, como esse cara é bom, coitado dele, não merece isso. Aí você pensa que você está ganhando a confiança deles, aí você vai, no dia seguinte, sai para um lugar público, começam os ataques. Você é pego de surpresa de novo, você se sente perdido novamente. Isso que eles chamam de técnica do bad cop. Cop em inglês americano é policial. Bad cop, good cop. Policial maldoso, policial bondoso. É a cilada de um elogia, o outro ataca. Rumores, outra técnica do manual do Exército Brasileiro. Parece que a vizinha tem um plano para matar ele. Isso eu ouvi há um mês atrás. Eu ouvi a voz falar isso para mim. A vizinha tem um plano para matar ele. Então, o que ele faz? Ele planta um rumor
E você fica preocupado com aquilo, você não faz outra coisa senão tentar digerir aquilo que você acabou de ouvir, né? Outra que é muito usada, ataques pessoais. Eu realmente não gosto desse cara, eu odeio ele. Ele é gordo, ele é alcoólatra, ele é preguiçoso, e aí vai. São inúmeros esses ataques, não param nunca, e o objetivo é te deixar depressivo e mal. Por quê? Porque, lembra-se, é uma técnica de guerra, é uma técnica de manipulação mental. Então, sempre vai ter esse lado negativo. O que eu não percebia é que eu estava sendo manipulado do lado positivo também. Como eu disse alguns slides atrás, há mais de 5 anos que eu não respondo mais a esses ataques, desde que eu descobri que se tratava de uma operação externa, organizada. Então, o que eu fiz? Eu parei de responder. Aí eles começaram a me manipular do lado positivo, elogiando, falando que eu era inteligente demais e tudo mais. E o que eu fazia? Eu perdia tempo discutindo com eles e por aí vai o teu dia, né? Vai a tua noite, você não dorme, vai o teu dia. Agora eu vou mostrar para vocês algumas outras evidências que eu coletei do gang stalking. Aqui está um stalking, que são indivíduos que são contratados para te atormentar em lugares públicos. Veja esse casal, eles sentam na mesma mesa em um restaurante da rodovia. Perceba, esse restaurante está a 100 quilômetros de distância da minha casa. Eu paro lá de vez em quando, em dias e horários aleatórios, completamente aleatórios. Sempre que eu estou lá, o casal está lá. O objetivo, eles usam símbolos, usam camisetas e conversam com um tom de voz muito alto, dão risadas estridentes. O objetivo é chamar a sua atenção, entendeu? Aí você começa a prestar atenção neles, eles olham para você, dão risada, falam coisas da tua vida que só você sabe. Por quê? Porque eu estou sendo vigiado. Na medida que eu estou sendo vigiado, essas informações vão para pessoas desse tipo. O objetivo é deixar você se sentindo ameaçado nos ambientes que você frequenta. Aí o que eu fiz? Assim que eles saíram, levantaram e saíram, eu segui o casal. Fui até o caixa onde eles foram pagar a conta. Aí a moça do caixa perguntou para essa mulher: a senhora quer CPF na nota? Que é uma coisa muito comum em São Paulo, né? A senhora quer um CPF na nota? Ela disse: quero. Aí a mulher perguntou: qual o seu CPF? Ela deu o CPF dela. Eu estava atrás dela, anotei no meu celular, anotei o CPF. Muito bem. Contratei um investigador particular e adivinha o que aconteceu? O CPF era falso, não era dela. Era de uma senhora de 85 anos que morava a 700 quilômetros dali. Agora eu pergunto, por que ela tinha a opção de dizer que ela não queria o CPF? Por que ela disse não queria o CPF da nota? Por que ela disse que queria o CPF da nota e deu um CPF falso? E esse cara, eu cobri a foto dele, é um senhor já de idade, ele estava usando um ponto eletrônico, ele cobriu o ponto eletrônico. Na foto não dá para vocês verem que eu cobri, porque o meu objetivo não é, nesse momento, revelar a imagem de ninguém, entendeu? Mas ele estava usando um ponto eletrônico. Então, ele estava em conexão com alguém remotamente, eu ouvindo as vozes, ele em conexão com alguém remotamente, dando instruções do que ele devia fazer. Então, isso chama-se stalking. Então, você ouve a voz remotamente e você se depara com essas pessoas na rua, de vez em quando. Eu tive carros me cercando, eu saía de um lugar para o outro, os carros me fechavam, não me deixavam ultrapassar. Isso acontece. Isso é parte do stalking. Vamos ver um outro exemplo de stalking. Esse indivíduo aqui. Eu estava tentando entender, quando eu me deparei com o manual de operações psicológicas do Exército, eu estava tentando entender se as vozes que eu via vinham lá de Goiânia. Eu falei, será que são eles que estão fazendo isso? Bem no momento que eu estava tentando entender isso, eu fui para São Paulo
Entrei lá num lugar público, lá estava tomando um negócio, e apareceu esse indivíduo com escrita na camisa. Ele veio bem de frente para mim. Eu tenho um vídeo para provar isso, como ele agiu. E estava escrito na camisa dele: Still trying to figure out. Que significa o seguinte: ainda tentando entender. Quando eu percebi aquilo, eu falei: isso é um sinal. Né? As pessoas que não conhecem o programa Target Indivíduo vão dizer: isso é uma mera coincidência. O cara só gosta de usar camisetas com slogan. Você simplesmente, ele não tem nada a ver com você, né? Ele não é um stalker. Bom, à medida que eu filmei ele e fotografei, eu imediatamente percebi que tinha um link, que era uma forma de me sensibilizar, era mais um stalker. Eu filmei e fotografei. Olha o que ele fez, ele cruzou os braços e olhou de lado. Não dá para vocês verem aqui. Ele cruzou os braços tentando cobrir o que estava escrito. Bom, o que eu fiz imediatamente? Eu peguei essa foto e mandei para a Ellison, do Icator. A Ellison é uma amiga minha do Icator, que é uma associação de defesa de direitos neuronais da Bélgica, que está para processar a OTAN e o governo belga sobre essas armas psicotrônicas, armas neuronais, que são vozes na cabeça, armas de energia direta, que é o que eu já expliquei. Naquele momento, naquele exato momento que eu tento mandar, aqui está ó, a saída da caixa do meu e-mail aqui, ó. Eu tento mandar para a Ellison e o meu e-mail trava. Eu deixei 3 amostras aqui para vocês verem, 2, 3 amostras para vocês verem que eu não consegui mandar um e-mail. Mas no dia tinha 39 e-mails bloqueados meus que eu tentei mandar, repetir, nenhum ia. Travou o meu e-mail. Aí eu me pergunto, meu e-mail estava funcionando normalmente até aquela data. Eu tenho um iPhone. Como se esse cara não tem nada a ver, então alguém bloqueou meu e-mail para eu não transmitir essa foto para a Ellison. Alguém bloqueou meu e-mail naquele momento. Isso mostra que existe uma operação de rua ligada a uma operação remota. E quem bloqueou esse e-mail tinha interesse que essa pessoa não fosse reconhecida. Agora eu pergunto, quem é esse cara? O que ele faz? Bom, 2 fontes importantes me confirmaram que simplesmente esse cara é um policial da inteligência da divisão de contra-terrorismo do GAT, do BOP de São Paulo. Então, ele é um policial da inteligência do BOP de São Paulo. Seja quem for que tenha o interesse de bloquear meu e-mail, estava fazendo parte desse grupo. Bom, vamos lá, tem mais. Observe esse vídeo. Esse vídeo está em inglês, eu peço desculpas para vocês no vídeo está em inglês, mas esse vídeo também era parte da foto que eu ia mandar. Olha só o que aconteceu com o vídeo. Hi people, as you can see, these videos are not working. These are important videos. It's just to show that something really weird is going on. I tried to download the video. I can't find the video, and the video is important. I'll tell you in another email what is this related to. Don't worry. So I just want to record here that the video is not working. I cannot click on the video, and this video is very important. Thank you. Bom, o que eu quis dizer aqui? O que eu quis dizer aqui, traduzindo? Eu quis mostrar para a minha associação na Bélgica, que está processando a OTAN e o governo da Bélgica, vai processar, que esse vídeo estava congelado. E esse vídeo é exatamente sobre esse indivíduo aqui, sobre esse cara do BOP. Olha, eu uso o WhatsApp há 10 anos, desde 2015, quando eu comprei um iPhone, 8, 10 anos. Nunca, eu uso diariamente, dia e noite, nunca meu WhatsApp travou. Naquele dia,
Eu fui mandar um vídeo desse indivíduo, meu WhatsApp travou. Aí o que aconteceu? Eu peguei o WhatsApp, o telefone da minha mãe, tentei mandar, travou também. Peguei da moça que trabalha aqui para nós em casa, travou também. Então, seja lá quem for, se for uma mera coincidência que esse indivíduo não me conheça, que ele estava usando a camiseta só por usar, não tinha nada a ver comigo, que ele não soubesse quem eu sou, a gente só estava no mesmo lugar, na mesma hora. Por que os meus vídeos e os meus e-mails travaram naquele momento? Alguém remoto que tem acesso ao meu telefone não queria que a imagem dele fosse transmitida. Então, isso mostra e prova o link entre uma operação de rua e uma operação remota. Bom, o que eu fiz? Eu fui buscar informações para ver se de fato existe o BOP Vila Mariana. E aqui eu encontrei no YouTube esse vídeo aqui, ó, BOP Vila Mariana. Vila Mariana é um bairro, para outros brasileiros que não são de São Paulo, Vila Mariana é um bairro em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Zona Sul. De fato, existe o BOP Vila Mariana, unidade da polícia da Vila Mariana. Eu não encontrei, eu passei muito tempo, passei 6 meses procurando, visitei o local, não consegui encontrar o edifício que pudesse sugerir que tinha as características do vídeo que está aqui. Eu não vou mostrar esse vídeo porque eu não quero comprometer ninguém no momento. Isso aqui vai ser usado para uma ação jurídica posteriormente. Mas eu não encontrei, o que eu quero mostrar com esse slide é que eu não encontrei o vídeo não, a comprovação de que onde estava o edifício. Mas aí eu pensei, mas espera um pouquinho, preciso descobrir onde está o vídeo, ou onde é o edifício do BOP Vila Mariana? Eu me deparei, vocês vão ver no slide seguinte, com uma informação importante. Aqui está o organograma da Polícia Militar de São Paulo. A própria fonte é a Polícia Militar. Aqui está o comandante-geral, o gabinete do comandante-geral, o Estado-Maior. E aqui, ó, CPM significa o Centro de Inteligência da Polícia Militar. Aqui embaixo, ó, esse CP choque é o patrulhamento de choque, onde está o BOP. Eu não preciso me preocupar com o BOP, porque as informações de inteligência vêm do CPM, do Centro de Inteligência da Polícia Militar. Então, se o BOP de fato estivesse envolvido, não posso afirmar categoricamente que está. É uma hipótese. Mas se ele tivesse envolvido no meu gangstalking através do policial de inteligência, ele certamente estaria recebendo informações do CPM. E onde fica o CPM? Bom, ele fica na rua Ribeiro de Lima, no Bom Retiro, em São Paulo. É a unidade de inteligência da polícia. Bom, aqui vocês vão ver a cooperação do FBI dos Estados Unidos e da Polícia Militar de São Paulo, o GAT e o BOP. Aqui eu retirei do Instagram da Polícia Militar, então isso mostra que eles operam fortemente ligados através de uma colaboração internacional. Aqui eles mesmos dizem, ó, juntos somos mais fortes, together we are stronger. Então, aqui mostra a relação do GAT com a polícia. Claro que a polícia pode dizer, não, mas a gente faz cooperação com todas as polícias para fazer os mais diversos tipos, para combater os mais diversos tipos de crime. É verdade. Mas será que, se caso for a polícia envolvida nesse processo, será que eles também não trocam informações com o FBI sobre esse tipo de coisa? E vamos lembrar que o FBI está sendo processado pela nossa organização nos Estados Unidos, como eu falei no início, num processo de 1,3 bilhão de dólares, mais de 5 bilhões de reais para 18 vítimas. Se as vítimas ganharem o processo e ele está na segunda instância,
elas vão receber cada uma aí 500 milhões de dólares por estarem sendo testadas por esse programa de controle mental. Então, há provas e evidências que o FBI está envolvido. Resta saber se a polícia brasileira também está fazendo isso com vítimas no Brasil. Não posso afirmar categoricamente, mas as minhas pesquisas mostram esse caminho. Então, quem está por trás disso no Brasil, desse programa de controle mental? Bom, eu encontrei um manual de operações psicológicas, como eu mostrei, emitido pelo 1º Batalhão de Operações Psicológicas de Goiânia, uma divisão especial do Exército Brasileiro. Há um nível de coincidência incrível entre o que eu ouço 24 horas por dia e as táticas psicológicas postadas naquele manual. Eu fui stalkeado por um membro da unidade de contra-terrorismo, e eu posso afirmar que esse indivíduo trabalha para essa unidade, da área de inteligência do BOP da Vila Mariana. 2 fontes que o conhecem, inclusive uma é policial, confirmaram a profissão dele. O CPM é a fonte de inteligência para o BOP da Vila Mariana. Portanto, eu levanto a hipótese, não posso afirmar com todas as certezas, mas eu levanto a hipótese de que o Exército tem todas as condições de ser a divisão que fornece a infraestrutura, como radares, telecomunicações, sistemas de comunicação via intranet, e a polícia, os policiais militares de cada estado podem ser os que conduzem o stalking de rua e, consequentemente, paralelamente ao stalking, o V2K, a voz para o crânio. Conclusão, para finalizar. Eu não estou afirmando categoricamente que a polícia de São Paulo ou a polícia de qualquer estado definitivamente é quem opera o programa de target de indivíduos em São Paulo ou em qualquer estado. Mas posso afirmar que eles são os únicos atores no ecossistema no Brasil que têm as melhores condições de implementar tal programa. Se não, vejamos. Cultura de segredo interno. Você não sabe bem o que se passa lá dentro. Orçamento ilimitado. O orçamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo é gigantesco. Número de pessoas trabalhando para a corporação gigantesco. Um número imenso de profissionais trabalhando. Edifícios altamente vigiados, não permitindo inspeção externa por civis sem o devido acompanhamento e aviso prévio. Rigidez hierárquica e alto nível de disciplina. Então, eles punem quem possa denunciar o programa. Policiais dedicam anos construindo uma carreira e têm compensações financeiras, reconhecimento em caso de bom comportamento, o que é definido pelos superiores, né? O bom comportamento dele é definido pelos superiores. Estabilidade para si próprios e suas famílias. Então, custa muito caro para o policial deixar esses benefícios. Vale lembrar aqui que não são todos os policiais que estão envolvidos com isso. Há muito policial honesto e trabalhando perfeitamente. Mas a hipótese, a minha pesquisa, juntando com as pesquisas da instituição a qual eu pertenço, indica que há um núcleo da polícia internacional e nacional que podem estar fazendo isso. Alcance nacional de cada unidade da Polícia Regional, mas com alta capacidade de presença local. E acesso ao que há de mais, eu pulei um aqui, acesso ao que é de mais avançado em vigilância pessoal a nível nacional e mundial. E cooperação internacional com as polícias de outros países, como o FBI, que está sendo processado pela Target Justice, e a Scotland Yard da Inglaterra, que foi que me perseguiu. Ou seja, e mesmo polícias de outros países. Então, veja, recapitulando, eu não posso afirmar com todas as letras que a Polícia de São Paulo está fazendo isso, a Polícia Militar de São Paulo. Mas minha pesquisa indica que eles têm a melhor condição de todos os atores nacionais de aplicação da lei para fazer esse tipo de coisa. Aqui eu deixo o link, eu vou subir o vídeo no YouTube agora,
eu deixo o link da Target Justice. Uma das minhas obrigações como embaixador da Target Justice no Brasil é traduzir a página da Target Justice, que está toda em inglês, para o Brasil, para o português. E isso vai levar um tempo, são mais de 140 páginas. Mas eu gostaria que vocês acessassem a Target Justice e se deparassem com o que eles têm lá. Tem muito material bom, lá tem as evidências das patentes de quem estão envolvidos nos processos. Os criminosos, eles bloqueiam o acesso, muitas vezes eles não deixam pessoas acessarem. Eu mesmo fui vítima disso, eu não conseguia ter acesso ao site da Target Justice. Mas aqui está, e eu gostaria que vocês debruçassem um tempinho, mesmo estando em inglês, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, se familiarizassem um pouco com o site. Em algum tempo, no futuro próximo, ele vai estar com a versão em português, e aí vocês vão poder ler tudo que nós temos de evidência. É o melhor site do mundo para as vítimas de target indivíduo, que as vítimas que são target indivíduo-alvo, com tudo quanto é material que possa te ajudar a entender o que está se passando. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Esse é o primeiro podcast, é um podcast de estreia. Alguns podcasts que eu vou fazer vão ter entrevistados, convidados, pessoas que venham dividir aqui com a gente a experiência que eles estão passando, para vocês verem que isso é um fenômeno que também acontece no Brasil. E nosso objetivo, como eu disse, é formar a opinião, mostrar para as pessoas que existe um crime muito sério acontecendo. Isso vai escalar para a população de uma maneira maior, mais abrangente, e nós temos que criar legislação a respeito disso, assim como tem no Chile, primeiro país do mundo sobre direitos neuronais, de proteção à mente. Nós temos que criar legislação no Brasil. Já tem um deputado de Tocantins que já está com uma lei lá, um projeto de lei para esse tipo de coisa, mas a gente tem que ir além, a gente tem que implementar e discutir isso em sociedade, se é isso que nós queremos para a nossa sociedade. Muito obrigado e tenha um bom domingo.